Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, conforme eu prometido, eu vou apresentar para vocês esse instrumento que eu criei para estimulação da memória operacional, linguagem, compreensão verbal e também raciocínio lógico-matemático e atenção seletiva. A princípio, eu desenvolvi esse material somente para poder utilizar como recurso de estimulação de memória operacional, seguindo a ideia do próprio Visc e do próprio Weiss. Mas por que eu imprimi e plastifiquei? Plastifiquei para poder manter esse material em uso por mais tempo, mas também para aqueles pacientes que teriam baixa acuidade auditiva pudessem fazer a memorização através da informação visual. Então a minha ideia era apresentar a plaquinha, dar um tempo para que ele pudesse memorizar, depois eu tirava e ele poderia tentar reproduzir a sequência que ele viu. Na verdade, essa é uma tarefa que serve não só para aqueles pacientes que têm baixa acuidade auditiva, mas você pode usar também com aqueles que não têm, como um recurso diferente da informação verbal. Então, você está dando um estímulo visual e vendo se ele também é capaz de memorizar seguindo esse recurso. Mas aí eu comecei a perceber que existem inúmeras outras possibilidades de se utilizar essas plaquinhas, e agora é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, vocês percebem que o grau de dificuldade ele vai aumentando gradativamente. Então, primeiro você tem só 2 dígitos, depois isso vai aumentando até que você chega na última placa, onde tem 8 dígitos. Então, como nós vamos utilizar primeiro? Tudo vai depender do grau de comprometimento que tem o seu paciente. Então, você vai verificar se ele é capaz de desempenhar essas tarefas e também até onde ele é capaz de chegar, né? Você vai começar primeiro, então, com poucos dígitos e vai perguntar para ele onde está o número 7. Aí ele tem que apontar. Onde está o número 1? E aí ele aponta. É bem simples e bem fácil. Mas à medida que você vai aumentando o grau de dificuldade, aumentando a quantidade de números, isso vai se tornando mais difícil. Por exemplo, onde está o número 4? Onde está o número 3? E aí, mesma coisa, ele tem que ir apontando. Até que você chegue no último, né? E aí você peça, aponte para mim onde está o número 7. Aponte onde está o número 8. E assim você vai pedindo para esse paciente identificar, né, a localização dos números que você vai pedindo, e com isso você vai estimular a atenção seletiva. Uma outra forma de você também fazer esse trabalho de estimulação da linguagem e da compreensão é você mostrar. Então você pode, de novo, você vai sempre escolher a quantidade de dígitos que esteja de acordo com o comprometimento do seu paciente. Se ele for um paciente muito comprometido, você vai sempre escolher placas que tenham menos dígitos e ir aumentando gradativamente até que você perceba que ele não consegue mais desempenhar. Aí você vai perguntar, qual é o primeiro número? Então perceba que aí ele tem que não só trabalhar com essa capacidade de atenção, mas principalmente de compreensão. Aí você pode perguntar na sequência, qual é o último número? Ou pegar um outro que tenha uns 5 dígitos, né? Qual é o número que está no centro? E aí ele vai apontar o 7. Então, tudo isso você está trabalhando a linguagem e capacidade de compreensão. Aí você pode partir para uma outra atividade, onde você vai perguntar, qual é o número que está antes do 7? Qual é o número que está depois do 7? Qual é o número que está à esquerda do 2? Qual é o número que está à direita do 7? E aí você vai mudando essas formas de linguagem para ver se o paciente é capaz de compreender aquilo que você está dizendo. Aí na sequência você pode partir para atividades que vão estimular o raciocínio lógico-matemático. Então você precisa verificar antes se esse paciente tem
a noção de alguns conceitos. Por exemplo, o que é par, o que é ímpar, se ele não perdeu ainda a capacidade do quanto representa em termos de quantidade cada um dos números. Então você faz essa checagem antes e se ele estiver apto a fazer essas tarefas, se ele tiver capacidade de compreender esses conceitos, aí você pode então começar perguntando se ele sabe, se ele é capaz de apontar para você quais são os números pares que tem nessa sequência. E aí ele vai apontando. Quais são os ímpares? Ainda você pode perguntar quantos números pares nós temos? Quantos números ímpares? Nós temos mais pares ou mais números ímpares? Percebe? Vocês estão trabalhando aí a capacidade de atenção e também de raciocínio lógico-matemático. Mesma coisa, você pode começar com uma sequência de poucos dígitos e ir aumentando gradativamente. Então aí vai ficando cada vez mais difícil. Você pode perguntar também: qual é o maior número da sequência? Qual é o menor número da sequência? Lembrando de novo, se o paciente for muito comprometido, comece com uma sequência de poucos números. E aí você vai aumentando de acordo com o desempenho do seu paciente. Aí você pode passar a dar mais de uma informação para que você possa estimular então não só o raciocínio lógico-matemático, mas também a memória operacional, porque ele vai ter que armazenar todas essas informações que você vai falar para conseguir dar a resposta que atenda àquilo que você está pedindo. Então, por exemplo, você pode perguntar: quantos números pares são maiores do que 4? Aí ele tem que pensar em todas essas informações que você falou para dizer que só tem um número par maior do que 4, que é o número 6. Aí você pode perguntar: quantos números ímpares são maiores do que 3? Aí ele vai falar 7, 9, né? Então, nessa atividade ele precisa ter a capacidade de armazenar as informações e poder operar com elas, né? Dar a resposta que atenda a todas essas exigências que você fez. Uma outra tarefa que você pode pedir vamos começar aqui com o que tem menos. Eu quero saber quanto é 6 mais 9. E aí você pode ir fazendo as diversas operações matemáticas. Eu quero saber agora quanto é 4 mais 7. Se o paciente tiver muita dificuldade de atenção, mas tiver um bom raciocínio lógico-matemático, você pode minimizar, né, a quantidade de números para que ele consiga se concentrar nos números que você selecionou. Então, quanto é 4 mais 7? Tudo vai depender do que você é capaz de perceber do seu paciente. Aí você pode pedir para ele some, além da soma, você pode fazer a subtração também. Então, quanto é 9 menos 7? Quanto é 4 menos 1? Quanto é 6 menos 3? Aí você pode passar para as atividades, para as operações de divisão. Quanto é 6 dividido por 3? Aí você tem que ver, né, quais são os números aí que são divisíveis. Quanto é 9 dividido por 3? Aí você vai passar para as tarefas de multiplicação. Quanto é 4 vezes 7? Quanto é 6 vezes 9? E aí você vai estimulando todas as operações com os números de cada sequência de números, de dígitos. Agora nós vamos partir para uma outra atividade um pouco mais complexa, onde você vai estimular não só a memória operacional, porque você vai ter que, vai dar várias instruções, o paciente de novo vai ter que armazenar essas instruções e vai ter que operar com elas, vai ter que fazer as contas de cabeça. Então, memória operacional e raciocínio lógico-matemático. É meio que parecido com o teste aritmética da escala Wechsler, né?
Então, você pode, por exemplo, mostrar, né, uma sequência de números. De novo, veja qual é a dificuldade do seu paciente para ver quantos dígitos você vai escolher, né, se com uma placa com vários números ou com menos. E você pode dizer, eu quero que você some o número que está antes do 8 com o que está depois do 9. E aí a pessoa tem que fazer a conta. Agora, some o número que está antes do maior número com o que vem depois do menor número ímpar. Então, some o número que está antes do maior número par. Então, qual é o maior número par? O 8. Então, ele tem que somar o 5. Então, some o número que está antes do maior número par com o que vem depois do menor número ímpar. Então, o que vem depois do menor número ímpar é o 9. Né? Então, ele tem que somar 5 com 9 e dar a resposta para você, 14. E aí, vocês podem ir criando várias outras instruções de modo a dificultar cada vez mais essa tarefa, seguindo, lógico, as capacidades, as habilidades do seu paciente para que ele não fique desestimulado com a tarefa também. Então, você pode fazer essa última atividade não só com soma, mas com todas as outras operações matemáticas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tarefa. É um material bem simples que você pode adaptar e que atende à estimulação de diversos recursos, diversas funções cognitivas. Então, obrigada e até a próxima.